Nosso próximo tópico a discutir é o tópico de dielétricos, no capítulo 4. No entanto, antes de começar, eu gostaria de tocar num ponto importante que pode ter passado aí despercebido e que é de relevância para a gente começar a discutir por que introduzir um dielétrico numa região entre placas, num capacitor, certo? Uma das primeiras razões e bastante importantes para a gente prosseguir é explicar que dado o estabelecimento de um potencial num capacitor, tal qual aparece aqui, né, num capacitor de placas paralelas, estabelecida uma diferença de potencial fixa, que eu não estou considerando essa variação no tempo, mas apenas fixa, né, entre uma placa 1 e 2, né, esse potencial é fixo, assim como é fixo também essa carga que aqui, a gente viu naturalmente que essa carga Q dada aqui, que é igual ao produto da capacitância vezes a DDP estabelecida, ou seja, essa carga ela é tão maior quanto maior for a capacitância e quanto maior for a diferença de potencial estabelecida entre essas placas. Nós vimos isso. Então, uma das consequências que eu gostaria de extrair disso aqui é a seguinte. Veja que, em termos da carga, da diferença de potencial e daquilo que nós caracterizamos como capacitância até aqui, a energia potencial armazenada nesse capacitor, nós vimos que a densidade de energia armazenada, de fato, no campo elétrico, né, ela pode ser calculada em termos da carga, como Q ao quadrado sobre 2C. Então, sob a hipótese de que a carga esteja fixa ali, né, nós estamos considerando uma região associada a essas placas, né? Como se aqui dentro nós tivéssemos simplesmente espaço vazio, né? Nós tivéssemos vácuo aqui, não nenhum dielétrico ainda colocado. A capacitância, então, desse capacitor, ela é dada em termos da geometria por Q2 sobre 2C, nós vimos ε0A, dividido por D. Mais D aqui nesse caso, eu tomei genericamente nesse sistema de 3 coordenadas como Y, então vou chamar de Y. De onde nós vemos que a energia potencial desse capacitor, ela é uma função desse Y, né? Uma função da distância entre as placas. Então nós vamos colocar isso aqui de maneira, se isso aqui é a distância entre placas, nós temos então que essa energia potencial ela depende da distância entre placas linearmente. Ora, se nós alterássemos por ΔY uma certa quantidade, né, se nós quiséssemos separar mais essas placas, é claro que essa energia potencial ela se alteraria, né? E essa variação, sendo U uma função proporcional a Y, essa variação ela seria quem, né? Ela seria quem? ΔU, vamos chamar de ΔU finito, né? Finito, vou puxar aqui para baixo, vamos chamar de ΔU finito, ainda. Ela seria quem? Com a carga fixa, a área fixa, e isso aqui fixo, né? Então, eu estou considerando justamente por hipótese a situação em que essa carga ela está estabelecida, ela não vai variar, né? Essa área também não muda, então só quem varia aqui é o ΔY. Ou seja, a variação de energia potencial armazenada nessas placas, ela é proporcional ao deslocamento. Então, se eu de fato deslocasse de um certo ΔY sobre 2 em cima e ΔY sobre 2 embaixo, compondo um ΔY total, a distância entre as placas aumentaria ΔY e, portanto, a energia potencial aumentaria de ΔU. Tudo bem até aí, natural. Agora, perceba que, do ponto de vista da energia potencial, o que significa esse aumento, né? Significa o seguinte, bom, para que eu possa aumentar a distância entre as placas, eu preciso, obviamente,
introduzir alguma força externa nesse sistema. As placas não irão se separar naturalmente, haja visto que existe uma força efetiva entre elas. Por quê? Existe aqui uma distribuição de carga positiva, existe aqui outra distribuição negativa, então existe uma força entre as duas. É essa força efetiva que nós conseguimos mapear em termos de variação de energia potencial. Por quê? Se nós tomarmos ΔU sobre ΔY, considerando que essas variações aqui, né, que nós chamamos de delta, possam ser muito pequenas, infinitesimais, a gente poderia tomar, por exemplo, o limite de ΔY tendendo a zero. Ou seja, se esse ΔY fosse extremamente pequeno, esse limite aqui, ó, de ΔU sobre ΔY seria quem? DU dy. Ou seja, uma variação de energia potencial em termos da variação da distância. Isso a gente conhece, né, para uma força conservativa, como é a força associada ao campo elétrico, como a força associada a esse sistema aqui. Mas que força é essa? É essa aqui. Na verdade, é menos a variação que corresponde à força. Então, nós teríamos que a variação de energia potencial em termos da distância é uma força. E isso nós tiramos lá no curso de mecânica, né? Na mecânica a gente viu que gradientes de força ou simplesmente variações de força, de energia potencial, desculpem, não gradiente de força, gradientes de energia potencial geravam forças, né? Nas curvas de potencial a gente fez análises em relação a isso na mecânica em física 1. E aqui nós temos exatamente esse exemplo. O que eu quero mostrar é precisamente isso, né? Se essa variação da energia potencial com a distância, ela representa menos uma força, que força é essa? Porque existe uma força associada aqui, que nós representamos como F, né? De fato, essa é uma força entre placas, mas quem seria menos F? Ora, seria a força externa que eu tenho que aplicar para separar essas placas. Então, em outras palavras, a variação de energia potencial desse sistema, de acordo com a variação da distância, é a própria força externa. É a própria força externa que eu tenho que aplicar. E essa relação é bastante interessante porque ela acaba contemplando para a gente uma coisa. Olhando explicitamente para essa equação, o que é que nós tiramos? Que a força entre a força de atração, né, vamos colocar assim, a força de atração entre as placas, ela é dada por essa relação e ela tem o seguinte módulo: F é menos ΔU dy, e U é uma função de y, como nós vimos aqui. Então vamos tirar isso daqui, Q2 sobre 2ε0A, certo? Y. Então, tirando a derivada disso daqui, o que é que nós obtemos? Que essa força é simplesmente, em termos de uma diferencial, menos Q2 sobre 2εA. Então, qual é o ponto desse vídeo, bastante curtinho aí, né? É no sentido de mostrar que essa força é uma força restauradora. Esse sinal aqui, ó, essa força aqui, ela atua da mesma forma que quando você tem, por exemplo, um deslocamento efetivo numa mola, né? Quando você não quebra ainda o regime de plasticidade, né? De elasticidade, desculpe, de uma mola, e você considera que ele é proporcional ao deslocamento, então você vê que essa força ela tende a restaurar a posição inicial do objeto para a posição de equilíbrio. Nesse caso, nós estamos vendo que essa é a força de atração entre placas, ela é uma força restauradora e ela tem o mesmo módulo que a força externa, ou seja, para que eu vença essa barreira eletrostática, né, de atração,
eu preciso aplicar uma força externa. Professor, então o que tem a ver isso com um dielétrico? Ora, uma das funções que um dielétrico tem é justamente na hora que você introduz um dielétrico no material como esse, né? Na hora que nós introduzimos uma camada isolante aqui nessa região, você justamente evita a necessidade de ficar se preocupando com efeitos como esse de atração. Haja visto que agora você tem um novo meio inserido ali entre as placas, certo? Você ainda terá, eventualmente, né, forças associadas a essas cargas, que nós vamos chamar daqui a pouco de cargas livres, né? Mas, digamos que é como se fosse uma espécie de efeito de blindagem, não é? Colocar um dielétrico ali dentro, do ponto de vista dessa força. Então, é bastante interessante que nós tenhamos essa discussão para que fique claro. Um dielétrico ele vai servir em primeira instância para evitar esse efeito, mas há outros ganhos também, que é um pouco sobre isso que nós vamos discutir na sequência.